Olá pessoal, hoje a gente vai falar do gênero textual entrevista e é preciso a gente entender que entrevista é uma comunicação entre duas pessoas, uma que faz a pergunta, que é o entrevistador, e a outra que responde, que é o entrevistado. Existem vários tipos de entrevista, uma delas é a de rotina, aquela entrevista em que a pauta ela é diária. Por exemplo, aconteceu uma enchente e a gente vai entrevistar uma vítima dessa enchente. Outro tipo de entrevista é a entrevista individual. É aquela que a gente primeiro manda para o entrevistado a pauta de perguntas para que ele responda e já esteja mais ou menos preparado para responder essas perguntas. A outra é em grupo ou que vocês conhecem por coletiva, né? Que é aquela entrevista em que são vários jornalistas e que tem o furo, né, da entrevista, aquele que melhor se destaca, aquele que é o mais criativo na sua pergunta, o que obtém uma resposta melhor do entrevistado. Depois tem aquela entrevista que ela é exclusiva, que o veículo aonde vai passar, onde vai postar, né, essa entrevista, ele tem o privilégio de fazer essa postagem, tá? Isso envolve também recursos financeiros. Depois tem aquela entrevista que ela é de pesquisa. A gente faz o contato com uma pessoa, um cientista ou alguém que tenha muito conhecimento em função da pauta que vai ser falada. E tem também a pesquisa caracterizada, que é aquela Falha pesquisa nossa. em que o entrevistado a gente não pode transcrever nada fora do que ele disse. Então, quando a gente passa a entrevista, que é oral, para o papel, toda a transcrição ela tem que ser fiel a fala dele. Mesmo que ele fale errado, eu não posso fazer mudanças. O que a gente pode fazer na transcrição é colocar entre aspas para que essa transcrição fique entendida que ele disse dessa maneira, tá? Depois a gente tem aquela entrevista personalizada, em que a gente faz o perfil do entrevistado, que a gente verifica hábitos, que a gente coisas interessantes do cotidiano dele. Geralmente é uma personalidade em que a gente faz essa entrevista, tá? Sem, claro, invadir a sua privacidade e nem relatar coisas negativas. Essa personalidade, ela vai ali já com o intuito de falar coisas positivas. Não quer dizer que ela não tenha nada negativo, mas a gente vai enfocar no que é positivo, tá? Depois a gente tem também uma entrevista que nós chamamos de opinativa. É aquela pesquisa em que a gente faz com um entrevistado que tem conhecimento na área da pauta em questão. Por exemplo, um atleta, alguém, um estudioso, um científico relacionado então com o assunto de pauta. A opinativa, o entrevistado, ele é um perito na pauta em que a gente vai falar. Ele é especialista nessa questão. E nesse momento vem a questão da preparação para a entrevista. Então, para a gente fazer uma entrevista, a gente primeiro precisa conhecer quem é o nosso entrevistado, saber um pouco dele, para que a gente consiga construir as perguntas de acordo com a pauta que nós queremos. Depois é preciso a gente estabelecer perguntas que tenham início, meio e fim, uma ordem para essa entrevista. E é preciso, fundamentalmente, que a gente ouça as respostas, porque é a partir dessa audição que a gente vai conseguir, então, construir talvez outras perguntas e verificar se essa resposta ela realmente é coerente com a pergunta feita. Esse movimento de pergunta e resposta, ele é um movimento dinâmico. Ele precisa ser mostrado com bastante naturalidade, nada forçado, nada mecânico. Agora eu vou falar um pouco para você sobre variação linguística. A gente sabe que dentro do Brasil, a nossa língua oficial é a língua portuguesa.
Mas quando a gente fala de variação linguística, a gente tem que entender que no Brasil todo a gente tem várias regiões e cada povo dessas regiões fala de uma maneira diferente. A maneira como um gaúcho, como um carioca ou como um mineiro se comunica, por exemplo, ela envolve muito a questão social e a questão cultural. Então, a maneira como nós nos comunicamos, ela diz muito sobre a nossa pessoa. Ela pode nos identificar como qual o grau de instrução que nós temos. Ela também define a nossa idade. Ela também pode definir a região, pode definir a nossa cultura, pode definir a nossa posição social na sociedade. Então, a nossa língua, ela nos caracteriza por um completo do ser humano. Então, a gente tem que entender que uma criança, ela não fala como os avós de vocês. A maneira que nós nos comunicamos com o nosso amigo não é a mesma maneira que nós vamos nos dirigir e nos comunicar com o nosso chefe lá no nosso trabalho. Então, a língua, eu costumo dizer que ela é uma língua viva. Ela muda conforme a nossa situação social e a nossa situação cultural. Então, o Brasil, ele é repleto de língua viva. Ele tem vários sotaques, ele tem várias nomenclaturas, ele tem várias mudanças. Essa nossa língua portuguesa, ela é rica aqui no Brasil. Nós somos ricos culturalmente e linguisticamente também. Muito bem. Eu falei para você sobre o gênero entrevista. Falei para você sobre a variação linguística, então eu mais ou menos já dei o caminho do trabalho que nós vamos realizar. Eu trouxe para vocês a variação linguística como a pauta de uma entrevista que nós vamos realizar. E onde é que vai acontecer essa entrevista? Como ela é um gênero oral, essa nossa entrevista vai ser realizada na nossa live. Como isso vai acontecer, pessoal? Eu convidei uma amiga, que ela é carioca, de Resende, no Rio de Janeiro, e ela vai participar da nossa live. Qual a nossa função? Vocês, estudantes pertencentes à turma, serão os entrevistadores e ela vai ser a entrevistada. Então, como a gente não conhece muito da personalidade dela, a gente vai fazer uma entrevista de personalidade. Vocês poderão fazer perguntas pessoais e também eu gostaria que vocês fizessem algumas perguntas voltadas para a questão da variação linguística. Como que é a língua do carioca? Quais os termos que o carioca fala e que é diferente de nós gaúchos? Porque quando vocês escutarem ela falando, vocês vão ver a grande diferença em que há na nossa língua. Por essa razão, eu vou desafiá-los, propor a vocês na nossa tarefa, que vocês construam perguntas para serem, então, estudadas para nós colocarmos em prática na nossa entrevista na live. Só tem um detalhe. Nem todas as perguntas serão feitas. Portanto, como nós faremos uma entrevista, uma coletiva, tá? Será escolhida as melhores perguntas. Então, vocês todos são jornalistas. Vai se destacar, vai ter o privilégio de comandar a nossa entrevista, o melhor estudante que for o mais criativo dentro da sua pergunta. Então, estudem sobre variação linguística, estudem sobre a cultura do carioca, pertencente à região sudeste, localizado no estado do Rio de Janeiro, para que vocês consigam elaborar a melhor pergunta, então.